Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. A palavra de Deus disse que o llanto pode durar toda a noite, pero a alegria viene ao amanhecer. E a alegria vendrá hoje para sua vida. Se você abre seu coração para a palavra de Deus, porque Deus não quer que você esteja orando, que você viva uma vida triste, vazia, de frustrações, de fracassos. Não, Deus quer que você tenha vida, que você seja uma pessoa forte, vitoriosa, exitosa em todo. Aunque você passe por lutas, por problemas, como todos passamos, todos enfrentamos problemas, porque vivimos em um mundo malo, em um mundo que é dominado por las forças do inferno, e nossa luta é espiritual, é contra principados, potestades, os governadores das tinieblas deste siglo, contra huestes espirituais de maldade em las regiões celestes. E para que podamos vencer esta batalha espiritual, necessitamos estar fortalecidos em Deus, fortalecidos em la palavra de Deus, actuar movidos por la fé em la palavra de Deus. Isso é o que hace la diferença. Isso é o que marca la diferença. Por isso nós outros vemos muitíssimos exemplos em la Bíblia de homens e mulheres de fé que marcaram a diferença em suas épocas. Homens e mulheres que tiveram lutas, sim, tiveram problemas, sofreram persecuções, injustiças, muita oposição, pero eles venceram, eles conquistaram, porque Deus foi com eles. Pero Deus foi com eles porque eles foram com Deus. Eles escolheram seguir a Deus, obedecer, praticar a palavra de Deus. E esta é uma decisão nossa, individual. Uno decide. Eu decidi em minha juventude, quando eu conheci a palavra de Deus, eu conheci a Jesus, eu decidi segui-lo. Eu decidi servi-lo, seguir seus passos, obedecer sua palavra. Foi uma decisão minha, não foi uma decisão de minha família, ou de minha pareja, de meus amigos, do pastor da igreja, não, uma decisão de fé. Deus tocou em meu coração, Deus falou comigo, em meu interior, em minha mente, e eu compreendi sua palavra. Eu compreendi que se queria marcar a diferença, eu teria que entregar-me, que rendir-me a Ele, que someter minha vida a Ele, a sua palavra. E assim sucedeu. E Deus me ha bendecido durante todos estes anos que eu sirvo a meu Senhor Jesus. Deus nunca me ha desamparado, sabia? Nunca. He tenido lutas, he enfrentado problemas, he tenido muitos desafios nesta vida, pero em todas as lutas Deus me ha dado a vitória. Não vou dizer a você que todo ha sido um mar de rosas, facilidades. Não, nunca tive facilidades, não, nunca. Nunca nadie passou a mão em minha cabeça e me facilitou a vida. Não. Sempre he enfrentado lutas. Tive que lutar, tive que trabalhar, tive que sacrificar.
Tive que confiar, que perseverar em la fé. E Deus foi comigo e está sendo comigo. E seguirá sendo comigo. Porque minha vida pertence a Ele. Ele é o primeiro em minha vida. Por em cima de todo. Por em cima de todo. Ele está por em cima de todo. E por isso, Ele guia meus passos. Ele me bendice. E Ele quer bendecer a você também. Ele quer que você vença seus problemas. Ele quer ser de você uma pessoa exitosa, vitoriosa neste mundo. Pero para isso, você tem que dar sua vida. Você necessita sacrificar sua vida. Someter sua vida a Deus, a sua palavra. A ser como isso Moisés, não? Porque Moisés, ele que havia crescido em Egipto, no palácio de Faraó, que havia recebido a educação para ser um faraó, Moisés tomou a decisão de renunciar a todo para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, para viver uma vida por la fé el Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Ele tomou a decisão e ele teve que renunciar. Ele rehusou chamar-se hijo de la hija de Faraó. Ele negou os tesouros de Egipto. Ele era um príncipe em Egipto. E ele renunciou a todo para servir a Deus, porque tinha posta sua mirada el galardão, na recompensa de Deus. Ele se sostuvo como vendo ao invisível. E esta é a clave. Se você quer vencer, você necessita poner sua mirada el galardão, na recompensa que Deus tem para dar àqueles que lhe pertencem, àqueles que são fiéis, que creem, que obedecem sua palavra. Porque você pode marcar a diferença neste mundo, aún em meio a crises, aún enfrentando muitos problemas, dificuldades, você pode marcar a diferença. Você pode vencer. Deus quer ser honrado, glorificado através de sua vida, como ele ha sido através de Moisés, porque Moisés, ele venceu. Ele rescatou o povo. Ele condujo a seu povo por el deserto rumbo a la terra prometida. Deus hizo maravilhas através de Moisés. Moisés, através da fé, estendeu sua vara, tocou em las águas del mar rojo e el mar se abriu. Mire usted, el mar se abriu e el pueblo passou em seco. E os egípcios que veniam tras eles intentando fazer lo mesmo, foram todos ahogados, pereceram em las águas del mar. E Moisés não pereceu, ele passou, ele avançou, ele conquistou. Deus hablava com Moisés cara a cara, como qualquer habla com seu companheiro. Isso é maravilhoso, isso é grande, é demasiado grande. Ele venceu, ele conquistou. E você pode conquistar também. Você pode vencer também. Deus quer manifestar-se em sua vida. Este Moisés, que foi muito usado por Deus, um dia ele morreu. E Deus chamou a Josué, que era seu servidor, porque Josué estava sempre a agir ao lado de Moisés, sempre acompanhando a Moisés. Ele não se apartava de Moisés. Como disse a Bíblia que Josué, hijo de Nun,
era su servidor e nunca se apartava de em meio do tabernáculo. Sempre estava ali com Moisés, aprendendo os secretos da fé. E Deus foi com Josué. Deus chamou a Josué tras a morte de Moisés e lhe dijo: Josué, mi servo Moisés ha muerto. Agora, pois, levanta-te e passa este Jordão, tu e todo este pueblo, a la tierra que eu les dou a los hijos de Israel. Eu os he entregado, como lo havia dito a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vosso pé. É dizer, Deus aqui deu na promessa, deu na palavra para Josué. Era algo muito difícil, humanamente falando, impossível. Como poderia vencer a tantos inimigos que tinham por delante? Como seria possível chegar à la terra de Canaã, uma terra que estava habitada por muitos inimigos, incluso haviam gigantes, os filhos de Anak habitavam ali a terra. Pero Deus deu a Josué sua palavra. Deus não deu a Josué armas para lutar. Deus não deu a Josué dinheiro, ouro, prata, para negociar com os inimigos, negociar a terra de Canaã. Não, Deus lhe deu uma palavra. Deus trabalha com a palavra de fé, a palavra que produz vida. E quando nós outros creemos nesta palavra, quando nos lançamos sobre esta palavra, nos aferramos a ela, la ponemos por obra, Deus nos bendice, Deus nos dá a vitória. A verdade é que todos querem conquistar. Todos neste mundo querem conquistar, querem prosperar, querem marcar a diferença, querem ter grandes conquistas, pero não todos querem pagar o preço. Não todos querem sacrificar, renunciar, obedecer a palavra de Deus. Querem lutar com suas próprias forças, com as forças de seu braço. Pero, amiga minha, amigo meu, as grandes conquistas da vida, a conquista espiritual não se obtém com a força do braço, não, porque nossa força não está em nossos músculos, nossa força está em nossa fé, em la fé racional, la fé inteligente, não na fé emocional, emotiva, uma fé que seguia por los sentimentos, não? Porque muita gente seguia por los sentimentos, las emoções. Muita gente, às vezes, encontra um problema, um obstáculo na vida, às vezes algo não sai como a ela lhe gostaria que fuera, então já a persona se desanima, desmaja, já pensa em desistir, já pensa que não vale a pena, não merece a pena, sabe? As pessoas dão muitíssimo lugar aos sentimentos, às emoções. Não podemos viver movido por sentimentos, por emoções. Temos que seguir por la fé, viver por la fé em la palavra de Deus. É isso o que cambia todo. É o que marca a diferença. Você, amiga minha, amigo meu, pode estar seguro que Deus quer e Deus hará uma obra grande, muito grande em sua vida. E como ele foi com Moisés, ele foi também com Josué. E vamos falar mais durante estes dias sobre esta trajetória de Josué. Ele quer ser com você também. Ele quer manifestar-se em sua vida.
pero vai depender de você, de sua entrega, de sua fé, de você crer que esta palavra é do Espírito Santo, é de Deus para você. E nesta fé, nós outros estaremos realizando a hogueira santa de Israel no domingo 12 de dezembro. Anote aí, marque esta fecha. Domingo 12 de dezembro, vamos fazer a hogueira santa de Israel. Esta hogueira santa que é para os valientes, que é para os vencedores, aqueles que querem vencer, aqueles que verdadeiramente creem em la palavra de Deus. Você que quer, você que crê, quer fazer a diferença, quer que seus familiares, seus amigos, todos vejam a glória de Deus através de sua vida, como a gente veia a glória de Deus através de Moisés, através de Josué. Domingo 12, para você. Quizás, hoje por hoje, você seja uma pessoa que se encontra hundida em la depressão, hundida em los vícios. Quizás você que me escute agora está aí lleno de problemas, desesperado, ansioso, frustrado, lleno de complexos, de pensamentos negativos. Você pensa que não é capaz, que nunca será feliz, nunca vai vencer em la vida, nunca será nadie em la vida. Quizás você hasta ha escutado estas palavras negativas de seus padres, de algum familiar, de algum amigo, que ha dito que você nunca será nadie, que você nunca vencerá, que você nunca será feliz. Nunca vai ter uma pareja, nunca vai ter um matrimônio feliz, bendecido, porque você nasceu para sofrer. Não, amiga minha, amigo meu, você tem que decidir que caminho seguir, que voz escutar. Você tem que tomar uma atitude, uma decisão de fé, porque uma decisão de fé que você tome vai cambiar por completo o rumbo de sua vida, a história de sua vida, vai ser de você um vencedor. Vai ser a diferença em sua vida. E este é o propósito, este é o objetivo desta hogueira santa de Israel. Para aqueles que estão dispostos a lançar-se sobre a palavra de Deus, sobre as promessas de Deus, para fazer a diferença neste mundo. Você crê nisso? Você pode vencer. Não mire para a sua condição, não mire para as circunstâncias, mire para o poder de Deus, para a grandeza de Deus, porque este Deus é o Deus de lo impossível e Ele hará lo impossível em sua vida, porque esta hogueira santa será para isso, para los casos impossíveis, lo que ha sido impossível para você hasta hoje, se volverá possível em nome de Jesus. Domingo 12 de dezembro, em todos os centros de ajuda cristiano, la hogueira santa de Israel, el santuário de los milagros. Você vai entrar em el santuário e agir delante de Deus, delante de sua presença. Você vai derramar sua alma delante do Todo-Poderoso e Ele se manifestará em sua vida. Não desaproveite esta grande oportunidade que o Espírito Santo lhe está dando de participar desta hogueira santa, do santuário de los milagros, em todos os centros de ajuda cristiano, e sua vida dará um giro total, um giro de 180 graus. Participe. E se lhe ha gostado esta mensagem, esta palavra, comparta com a família, com os amigos, porque há muitas pessoas que estão caídas, que estão frustradas, desanimadas e necessitam saber que elas podem
vencer. Ellas podem dar a volta a la tortilla e vencer os problemas que estão enfrentando. Basta que actuem la fé, que se lancem sobre a palavra de Deus. Mañana regressaremos aqui com todos ustedes. Hasta mañana. Que estén bem.